Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre o modelo de vida dos brasileiros. Porque o nosso país e nós não conseguimos criar uma riqueza constante. Por que a gente não consegue ser rico hoje, amanhã e manter essa riqueza ao longo da vida? Eu vou explicar para vocês o tipo de modelo mais comum que nós temos aqui no Brasil e por que com esse modelo a gente não consegue criar riqueza. Vamos lá. O padrão de vida do brasileiro é um padrão, o exemplo que eu vou dar aqui é um padrão de vida de uma classe média brasileira. Porque existem vários exemplos, desde a classe mais baixa até a classe mais rica. Mas eu vou dar aqui um exemplo de uma classe média brasileira, tá? Um indivíduo, quando ele nasce, alguém vai cuidar da pessoa, alguém vai dar essa alimentação, alguém vai dar um abrigo para ele. E aí, quando que o padrão de vida do brasileiro cai? Aqui nós temos um gráfico que eu vou mostrar para vocês como o padrão do brasileiro, o padrão de vida do brasileiro cai. O brasileiro, ele nasce num padrão de vida mais ou menos aqui, certo? Aí aqui ele tem comida, ele tem abrigo, ele tem roupa, ele tem tudo que uma pessoa, uma criança precisa para viver, chegar até uma certa idade. Aí o que acontece? O padrão de vida do brasileiro, ele cai quando esse indivíduo casa. Por quê? Porque quando ele casa, até então, quem pagava as contas eram os pais. Quem alimentava eram os pais. Diversão, que o jovem brasileiro de hoje se diverte bastante, quem bancava eram os pais. Educação, quem bancava são os pais, quem banca são os pais. Então tudo ali está sendo bancado por alguém que criou a pessoa. Só que quando o brasileiro casa por volta de 30, 32 anos, o que vai acontecer? O padrão de vida dele cai porque ele vai tentar manter o padrão de vida exatamente como ele tinha na casa dele. Ele vai querer morar próximo dos pais, ele vai querer ter o mesmo plano de saúde dos pais, ele vai querer ter um carro parecido com o dos pais, ele vai querer ter a mesma mordomia que ele tinha na casa dos pais. E o problema principal, os pais e a sociedade incentivam isso a acontecer, porque seria, entre aspas, uma vergonha você não ter. Então o que acontece? Quando ele casa, o padrão de vida cai porque ele tenta manter o mesmo padrão de vida dos pais. Quando ele tenta manter o padrão de vida dos pais, o que acontece? Eles não têm tanto dinheiro. O que vai acontecer? Eles vão fazer dívida. Entra em financiamento de carro, entra em financiamento de casa, engessa o orçamento total e sabe, a primeira coisa que eles tiram, aquela coisa legal que era do começo, tira do lazer, tira do bem-estar, não se cuida mais, não vai cortar o cabelo toda semana, não vai fazer a unha toda semana. Eles vão cortando dele mesmo, do que dava prazer para eles e do que fazia com que o casal se juntasse. Não vai tirar fora o jantar de vez em quando, vai tirar sempre o lazer, o supérfluo que todo mundo diz. Então vai tirar isso para poder pagar o financiamento. Só que acontece que o Brasil é um país de oportunidade e logo os jovens começam a estudar mais, a ganhar mais e sobe novamente o padrão de vida. Vai subindo o padrão de vida novamente. Só que o que acontece? Esse ganho maior vai se transformar no quê? Vai se transformar em uma reforma da casa que eles acabaram de pagar. Ah, já que eu paguei a casa, vamos comprar uma casa na praia? E já que temos uma casa na praia, por que não a gente comprar um jet ski? Ou talvez mesmo uma lancha? Se é uma casa de campo que tem um lago, olha, eu acho que vale comprar um barco. Esse ganho novo deles se transforma em bem de consumo. Gastando, gastando, gastando. Por quê? Porque a sociedade e a gente aprendeu isso até hoje. Vai chegar uma certa época da nossa vida que o que vai acontecer? Nós vamos ter que
parar um pouco a nossa vida para cuidar da vida dos nossos pais. Por quê? Porque nossos pais, infelizmente, não se programaram para a velhice. E aí, o que vai se transformando? Em algumas desculpas, tipo, pai, eu pago seu convênio, eu te incluo no convênio. Olha, pai, pode deixar, mãe, eu já comprei o presente das crianças, tal. Então, ajuda aos pais numa fase que ele estaria de mais acumulação, no ápice do ganho, lá com os seus 50, 60, 50 anos, que o casal teria que viajar. Por quê? Porque está numa oportunidade legal, tem saúde boa, eles param para cuidar dos pais que não se programaram financeiramente. Isso leva uns 10, 15 anos, até que os pais morrem. Quando os pais morrem, o que acontece? Não sobra nada para se dividir, certo? E quando chega entre 50 e 60 anos, o casal também, um deles provavelmente vai parar de trabalhar, fazendo com quê? Com que a renda caia. E a renda caindo, o que vai acontecer? Eles vão começar a vender aquela casa da praia, que não tem necessidade. Se mora num apartamento grande, vão diminuir falando, olha, é melhor, a gente não precisa de 3 quartos, 1 quarto para nós tá bom. E vai diminuindo o padrão de vida até chegar só na casa que sobrou deles, entendeu? E aí acontece a mesma coisa. Quando eles chegam lá no final da vida, quem vai parar para cuidar deles é os filhos, porque os filhos estão vendo tudo isso acontecer. E quando vê tudo isso acontecer, vai repetir o exemplo. Quando esse casal viu o final da vida dos pais, que os pais, o máximo que deixou foi uma casa, o que acontece quando eles deixam a casa? Eles vendem como herança e primeira coisa que eles vão fazer, lógico, é pagar as dívidas que ficaram dos pais. Depois esse ganho se reverte em embelezamento, vão cuidar da estética, vão viajar, porque afinal eles ficaram 10, 15 anos cuidando dos pais, é merecido que eles tenham uma recompensa. E lá no final, se sobrar alguma coisa, a gente investe. Quer dizer, não sobra nada para a poupança. E esse ciclo vai se repetindo, se repetindo, se repetindo. Por quê? Porque os filhos estão vendo. Esse é o exemplo e é o que a nossa sociedade impôs até hoje para nós. Então, o que a gente tem que fazer é mudar esse modelo, transformar esse modelo. E como nós vamos transformar esse modelo? É o que nós vamos aprender aqui. Eu quis dar esse exemplo para vocês, porque é muito importante a gente entender por que o nosso país não cria riqueza. Por que acontecem as coisas na nossa vida? Simplesmente porque é um modelo que a gente segue, vem dos pais. Gastar, 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 trabalhar, 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 trabalhar para poder gastar, 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 gastar. Ninguém investe nada. Mas isso pode mudar. E qual que é o primeiro sonho do brasileiro? Chegar à nossa primeira casa própria, que é o que a sociedade impõe que é o mais importante. E isso não quer dizer que você tenha que ter 40 ou 50 anos para chegar na sua casa própria. Não, com 22 até 30, se você não chegar, você não é legal, você não é bem visto pela sociedade nem pelos familiares. Entendeu, gente? Como é complicado esse nosso modelo de riqueza, que não é um modelo de riqueza? E assim finalizamos o nosso gráfico. Então, o brasileiro, ele nasce numa condição de vida natural, normal. Ele vive e vai subindo de padrão de vida, né? Porque os pais proporcionam. Quando ele casa, o padrão de vida dele cai. Por quê? Porque ele quer manter a mesma vida dos pais com o apoio dos pais. Quando chega lá nos 50 anos, eles conseguem reconstruir a vida e essa reconstrução se transforma em bens de consumo. Quando chega nos 50 anos, eles vão ter que parar um pouquinho para cuidar dos pais que não se programaram financeiramente para que isso acontecesse. E aí, quando os pais morrem, não sobra nada. E acontece a mesma coisa com eles. Quando eles chegam nos 50, 60 anos, um dos dois param de trabalhar. O padrão de vida vai caindo e vai acontecer a mesma coisa. Vão começar a vender tudo que adquiriram para poder se manter. E quando chegar aqui, vai precisar do filho de novo. E isso tudo vai virando um círculo vicioso, que é não criar riqueza no país. Então foi isso, gente. Essa aula foi para entender a cultura do brasileiro em relação à riqueza.